Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Mate. E nesta aula, a gente vai continuar falando sobre superfícies quádricas não centradas. Especificamente, nesta aula, a gente vai estar falando sobre o paraboloide hiperbólico. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, como eu disse, a gente vai estar falando sobre paraboloide hiperbólico. Então, qual é a diferença entre o paraboloide elíptico e o paraboloide hiperbólico? Falando em equação. No paraboloide elíptico, os termos do primeiro membro da equação eram, tinham o mesmo sinal. No paraboloide hiperbólico, eles têm sinais contrários. Isso é a diferença entre as duas equações. Graficamente, os dois são totalmente diferentes. Então, vamos ver o caso de paraboloide hiperbólico. Então, como eu disse, ao contrário do paraboloide elíptico, os sinais, os coeficientes do primeiro membro têm sinais contrários. E no paraboloide elíptico tinha o mesmo sinal, certo? Então, a gente, os casos de paraboloide hiperbólico centrado na origem são esses três. Nesse caso aqui, o paraboloide hiperbólico está no eixo Z, esse no eixo Y e esse daqui no eixo X. O paraboloide hiperbólico, a gente trabalha, fala bastante dele aqui no curso de cálculo 2, certo? Então, a gente tem que entender. Agora, o que acontece? Vamos estudar o que acontece, ou seja, vamos analisar o paraboloide hiperbólico quando ele está no eixo Z. Os outros casos são análogos, o pensamento é análogo. Então, nesse paraboloide hiperbólico no eixo Z, a gente vai ver como que é o gráfico. Além de estudar, analisar ele, a gente vai ver como que é o gráfico. Então, como que seria o gráfico do paraboloide hiperbólico? É a primeira coisa que a gente vai estar falando aqui. Certo? Então, o gráfico do paraboloide hiperbólico é esse daqui. Claro que a gente vai pintar ele, né? Eu espero que não aconteça que nem o anterior, que saiu tudo para fora. Isso. Opa, tá vendo? Tem uma pastezinha aqui que ficou sem passar. Vou fechar ela. Isso. Então, esse é o paraboloide hiperbólico. Vamos estudar caso a caso. Nesse caso aqui, desse gráfico, o paraboloide hiperbólico está com C igual, maior do que zero, certo? Então, nesse gráfico aqui, o C é maior do que zero. Então, a gente tem X, Z e Y aqui, certo? Então, vamos estudar casa a casa. Então, se o Z for igual a zero, se o Z for igual a zero, o que a gente obtém? Se Z for igual a zero, o que acontece? Ou seja, o que acontece nesse paraboloide no eixo XY, certo? O que eu obtenho aqui no eixo XY? Ó, se eu olhar o eixo XY aqui, a gente observa que tem aqui, ó, vou até pegar uma reta aqui, régua. A gente tem essas duas retas aqui. Essa reta, vou até pôr numa cor mais escura, um azul escuro aqui, ó. Essa reta e a outra reta aqui, ó. Se a gente faz Z igual a zero na equação, a gente observa que a gente obtém equação dois pares de reta. Então, a gente obtém essas retas aqui no plano
XY. Então, se eu passo, qual é o traço no plano XY? São um par de reta. Ou seja, quando eu corto esse parabológico pelo plano z igual a zero. Então, se o z é igual a zero, a gente tem que y ao quadrado sobre b ao quadrado menos x ao quadrado sobre a ao quadrado é igual a zero. Então, a gente tem que y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a x ao quadrado sobre a ao quadrado. Dessa forma, a gente obtém, ó, tirando aqui a raiz, a gente obtém que y sobre b é igual a mais ou menos x sobre a. Ou seja, a gente tem a reta. A gente obtém dois pares de reta, que é essa daqui, y sobre b mais x sobre a, igual a zero. E a reta y sobre b menos x sobre a, igual a zero, ok? Então, a gente obtém dois pares de reta. Agora, se x é igual a zero, a gente obtém, olha, x é igual a zero, observa, a gente obtém uma parábola, certo? E essa parábola aqui, ó, é a concavidade para cima, ó, certo? No plano YZ. Seria essa parábola aqui, ó. Essa parábola. Opa, eu tenho dificuldade de usar isso. Então, é essa parábola aqui. Essa parábola aqui. Vai ficar mais ou menos essa daqui. Isso. A gente obtém essa parábola. Agora, se y é igual a zero, a gente obtém qual parábola? Essa daqui, x ao quadrado sobre a ao quadrado igual a cz. Eu disse que o c aqui é positivo, né? Nesse caso. Então, a gente obtém a parábola com a concavidade para baixo, que é essa daqui, ó. Essa de azulzinho aqui, claro, ok? Agora, vamos ver os casos se, ó, pensa só. Se, quando z é igual a zero, dá duas retas, mas se o z é igual a k, se o z é igual a k, e esse k é positivo, a gente obtém o quê? As hipérboles paralela ao eixo y. Se eu corto aqui, ó, eu vou obter hipérboles aqui, ó. Nesse caso aqui, e essas hipérboles. Então, pensa um plano cortando o eixo Z aqui. Então, vou ter hipérboles paralela ao eixo Y. Então, é hipérboles paralelas ao eixo Y. Agora, se Z é igual a K e esse K é negativo, menor do que zero aqui. Então, se o K é negativo, eu vou obter hipérboles, só que já no paralelo ao eixo X. Aqui não ficou legal, eu virei aqui, mas é assim, ó. Que seria mais ou menos assim, ó. Certo? Que tá em verde aqui, ok? Então, eu obtenho hipérboles paralelas ao eixo Y. Ao eixo X, nossa. Certo? Então, esse daqui é o caso de paraboloide
hiperbólico, certo? Paraboloide, é o caso de paraboloide hiperbólico. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e entendam bem o paraboloide hiperbólico, que a gente vai usar muito aqui no curso de Cálculo 2. Então, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E se caso ainda você não ativou o sininho, ativa o sininho para você estar recebendo as notificações de novos vídeos. Então, até a próxima!